Então vamos lá. Ó. Nós temos aqui uma questão da banca IBFC. A banca IBFC é uma banca muito importante, faz diversos concursos relevantes a nível estadual, nível municipal. E aí nós temos uma questão desafio, que ela envolve o conteúdo de pontuação. Um conteúdo bem importante, porque abrange os diversos sinais de pontuação. Então, vamos ver qual foi o foco dessa questão. Eu já adianto que o conteúdo de pontuação, geralmente, boa parte das questões tem como foco as regras do uso da vírgula. Então, a vírgula é um sinal de pontuação que se sobressai. Ela tem uma maior recorrência em questões. Então, vamos observar aqui nessa questão em tela. Ó. Assinale a única alternativa em que a vírgula é empregada corretamente. Então, temos 4 alternativas, só em uma delas a vírgula vai estar com seu emprego correto. Então, é importante observar o seguinte: questões desse tipo podem aparecer de duas formas. Uma delas é citando regras e proibições quanto ao uso. E aí a gente vai analisar qual é correta de acordo com a gramática. Outra forma desse conteúdo ser cobrado é justamente colocar exemplos, colocar situações, períodos, orações, com aplicação ou ausência da pontuação, nesse caso da vírgula. Então, temos duas formas das bancas examinadoras, em especial o IBFC, cobrar esse conteúdo de pontuação. Pode ser com situações, exemplos mesmo de orações ou períodos, e também como é a forma utilizada na questão em tela, que é mais conceitual, citando regra, citando exceção, citando proibição. Aqui quer saber qual é o uso correto. Então, percebam que aqui nós temos definições, temos regras ou não, temos que identificar qual delas é a única que está trazendo uma situação correta quanto ao uso da vírgula. A letra A diz o seguinte, ó, que o uso da vírgula é para separar o sujeito do verbo. Então, se dentre as regras do uso da vírgula, essa separação do sujeito e o verbo for uma utilização correta, será o gabarito da letra A. Do contrário, temos outras alternativas. Letra B. A letra B diz que para isolar o objeto do verbo. Então, está dizendo que o uso da vírgula correto é para separar o objeto do verbo. Letra C. Para separar orações coordenadas que não possuem conectivo. Então, a letra C traz uma outra situação, que o uso correto da vírgula seria em orações coordenadas quando estas não têm conectivo. Então, prestem atenção nos diversos detalhes, certo? Na condição colocada, no tipo de oração, no tipo de situação. E letra D, ó, para destacar um pronome oblíquo átono no início da oração. Então, a letra D diz que o uso correto da vírgula, dentre os 4, só tem um correto, a letra D diz que o uso correto da vírgula, se ela estiver certa, seria para destacar um pronome oblíquo átono no início da oração. Essa é uma questão bem interessante e é bem recorrente cair dessa forma, certo? Se não caísse assim, poderia ser um exemplo ilustrando cada uma dessas supostas regras, certo? Então, ao invés da letra A, por exemplo, falar para separar o sujeito do verbo, poderia ter um exemplo em que tivéssemos o sujeito sendo separado do verbo através de uma vírgula. Então, é importante a resolução de diversas questões justamente para observarmos a característica da banca e como o conteúdo vem sendo cobrado. E aí eu já adianto para vocês que, além dessa forma, tem essa outra utilização com exemplos práticos, com situações problema. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, pessoal. Nessa questão aqui, nós temos a mistura, nas alternativas, de proibições e de permissões, certo? De regras e proibições. O que seria proibições?
são situações em que o uso da vírgula é indevido. Então, não pode usar a regra geral, a vírgula, nessas situações. E tem duas situações claras, tradicionais, certo? Que é o que a gente pode identificar na letra A e na letra B. Na letra A, está dizendo que a vírgula é para isolar o sujeito do verbo. Está errado. Isso daqui é um uso proibido. É uma proibição do uso da vírgula. Regra geral, eu não separo o sujeito do verbo através de vírgula. Não há essa separação. O sujeito do próprio verbo, certo? O verbo ao qual ele é sujeito. A gente não separa a regra geral. E por que eu falo tanto regra geral? Eu falo regra geral porque vocês podem encontrar situações em que, entre o sujeito e o verbo, tenhamos a vírgula, só que essa vírgula ela não está com a função de separar especificamente o sujeito do verbo. Ela pode estar ali isolando um termo deslocado, e aí, nesse caso, precisaria de outra vírgula ao final desse termo deslocado para fechar esse isolamento. Exemplo: João estudou para o concurso. Então, temos João, sujeito, estudou o verbo. Eu não posso colocar João, vírgula, estudou para o concurso. A letra A nos disse que isso é correto, mas não é, é uma proibição. Mas o que poderia aparecer? João, vírgula, mesmo cansado, vírgula, estudou para o concurso. Notem que entre João e estudou, que é o verbo, sujeito e verbo, nós tivemos vírgulas. Só que essas vírgulas não tiveram a função de separar o sujeito do verbo. Isso foi consequência. A função dela, correta, foi isolar o termo deslocado, que é mesmo cansado. Então, João estudou para o concurso, mesmo cansado. Aí, deslocou-se esse termo e ficou entre o sujeito e o verbo. Para isso, ele tem que vir entre vírgulas para sinalizar esse deslocamento, certo? Então, fazendo essa ressalva, que vale também para a letra B, a mesma explicação vale para a letra B. Regra geral, a gente não separa o sujeito do verbo, com vírgula, nem o verbo do seu complemento, que a gente chama de objeto. O complemento do verbo a gente chama de objeto. Então, João estudou para concurso. Foi o exemplo que eu dei da letra A. Na letra B, eu posso falar: João comprou uma apostila. Aí, João comprou, vírgula, uma apostila. Não pode, porque uma apostila é o objeto do verbo comprar. Então, letra A e letra B são duas proibições. Não são casos corretos do uso da vírgula. Não pode usar nessas situações. E aí a gente tem essa questão da vírgula como uma regra, uma necessidade de um termo deslocado. Aí, porventura, pode aparecer ali, entre sujeito, verbo, objeto, mas exatamente só entre os dois não pode, a não ser que venha com um termo deslocado, então é importante chamar atenção para isso. Então, já eliminamos A e B. Aí temos aqui a letra C, ó, para separar orações coordenadas que não possuem conectivos. Primeiro, vamos relembrar o que são orações coordenadas. São orações independentes, são orações que têm a sua estrutura, que elas têm o seu sentido sem a necessidade da outra oração complementar. Então, vamos a um exemplo. João estudou para o concurso e revisou todo o conteúdo. Então, João estudou para o concurso é uma oração. João revisou todo o conteúdo é outra. São orações coordenadas. Tivemos a conjunção conectivo e, conjunção aditiva. Mas se não tivéssemos essa conjunção, que aqui é o que está falando, ó, que não possuem conectivo. Então, nessas duas orações coordenadas, se não tivéssemos o conectivo, que nesse caso foi o i, precisaríamos da vírgula para separar as orações. Então, quando o conectivo não está ali para separar orações, a gente precisa da vírgula nas orações coordenadas. Então, João estudou para o concurso, vírgula, revisou todo o conteúdo. Então, eu não tive conectivo, preciso da vírgula. Então, a letra B é o nosso gabarito. Letra B. Por quê? Letra C é o nosso gabarito. Por quê?
Porque na letra C tivemos uma situação do uso obrigatório da vírgula. E nesse caso de orações coordenadas sem o conectivo, ligando uma à outra, precisamos do uso da vírgula, certo? Então, é o que temos aqui na letra C, correto. Logo, a letra D vai estar errada. Para destacar um pronome oblíquo átono no início da oração. Não pode o pronome oblíquo átono vir no início da oração. Por quê? Se vocês forem relembrar a regra de próclise, nós não temos aqui o uso do pronome oblíquo como próclise no início da oração. Certo? Então, por exemplo, me chama amanhã, está errado. Chama-me amanhã. Então, esse pronome oblíquo ele não pode iniciar a oração. Logo, eu não posso ter uma vírgula antes dele, certo? Então, aqui nós temos a letra D como errada. Gabarito, letra C. Questão muito importante de pontuação da banca IBFC.